Vamos lá, meus irmãos, meus amigos, vamos dar continuidade da exposição da Santa Palavra de Deus, do Santo Evangelho do Senhor Jesus. Então, estamos no capítulo 11. Aqui, Jesus ele vai testificar a João daquilo que o Senhor foi designado. Aqui João Batista já está preso, está confinado, e Jesus aqui faz uma declaração do qual foi o ministério de João, o porquê eu creio que o ministério profético, o último profeta foi João Batista, foi o último, acabou em João Batista. O que ficou hoje foi sim o espírito da profecia, mas esse espírito da profecia, ela tem que estar segundo a palavra, segundo as escrituras. Tem surgido por aí um monte de profeta, diz que é profeta. Não, o último profeta que se passou por essa terra foi João Batista, porque a atuação do profeta do Velho Testamento era anunciar que o Senhor Jesus estava vindo, que Jesus estava se encarnando. Então, o João Batista, aqui Jesus ele coloca ele como o maior dos profetas. Por quê? Porque foi o último que profetizou a respeito de Jesus e foi o precursor, né? Foi o que abriu o caminho. Até então não é Mateus que relata isso, se não me falha a memória, João acho que relata isso, quando ele anuncia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Mateus também relata esses feitos, né? Então vamos lá. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Quer dizer, depois que Jesus dá instrução aos discípulos, aos 12 discípulos, a comissão de anunciar o Evangelho, verso 3, e ao perguntar, és tu aquele que havia de vir? Devemos esperar outro? Quer dizer, João estava preso, né? E nisso João envia 2 discípulos dele, mandou perguntar se é aquele que esperavam, se era aquele que foi profetizado em toda a escritura e pelos profetas a respeito de Jesus. Aí Jesus respondeu, ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. E partindo eles, começou a dizer à multidão a respeito de João, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Versículo 8. Sim, foste ver um homem vestido de roupas finas, que usam roupas finas estão nos palácios do rei. Mas então foste ver um profeta? Sim, vos digo que muito mais do que um profeta. João é aquele que está escrito, na frente envio o meu anjo, que prepara diante de ti o teu caminho. Veja aqui como que Jesus coloca João Batista, que a respeito dele, que ele foi como um anjo enviado na frente. Quer dizer, o termo da palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, João Batista, ele foi um mensageiro, ele foi um precursor antes de Cristo, que anunciasse que Cristo viria. Por isso que ele vai dizer aqui, olha o versículo 11, que ele é um dos maiores dos profetas. Então, em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher,
não apareceu alguém maior do que João. Não porque João seria engrandecido, não. Aqui ele coloca até as qualidades de João, um homem... eu não consigo nem imaginar como que era João Batista. A Bíblia fala aqui que ele era um caniço agitado pelo vento. O verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, pela força apoderem-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Veja aqui, Jesus ele coloca João Batista mais do que todos os profetas. Por que coloca mais do que todos os profetas? Porque foi o único que profetizou a respeito de Cristo e viu Cristo. Porque até os outros profetas, eles só profetizaram, anunciaram que Cristo viria. Além dele ser, tem três qualidades aqui em João. Nós podemos dizer 3 qualidades. Primeiro, ele estava profetizando a respeito de Cristo. Segundo, ele profetizou e viu Cristo. E o terceiro, ele viu e profetizou a respeito de Cristo e foi o único a profetizar a respeito dele, como também ele foi um precursor, quer dizer, a Bíblia fala aqui que ele foi como um anjo, ele foi como um mensageiro, que o último que anunciou a respeito de Jesus. Verso 14. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Vamos entender aqui, o judeu, eles tinham no seu coração que eles esperavam Elias, que Elias viesse e remisse a Israel. Assim também como eles esperavam que Cristo fosse um Cristo político, que resolvia os conflitos de Israel. Um exemplo, naquela época, eles eram subjugados por Roma. Então aqui, quando ele fala que Elias já veio, não é que Elias se encarnou em João Batista, não. É que eles tinham as mesmas características de Elias, com o espírito de Elias. Não é que Elias encarnou em João Batista. Aí nós vamos ter um sério problema com a doutrina espírita. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que posso comparar esta geração? Semelhante à criança que se assenta nas praças e gritam aos seus companheiros, tocando as flautas e dancetes, cantando lamentações e não chorastes. Pois veio João não comendo e nem bebendo, e dizendo, tem demônio. E veio o filho do homem comendo e bebendo, dizendo, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos. Mas a sabedoria é comprovada pelas ações que acompanham. Vamos entender aqui, irmãos, por que Jesus citou aqui a respeito, que foi a forma que João Batista foi criado. João Batista foi criado no deserto, se eu não me engano, foi com senitas. Não me recordo qual é com essas pessoas que ele foi criado. Ele foi criado dos convívios de Israel. Por isso que veio João Batista comendo e bebendo. O verso 18. Veio João Batista não comendo e nem bebendo, dizendo, tem demônio. E veio o homem comendo e bebendo, eis aí um homem comilão e beberrão. Quer dizer, essa forma que Cristo tinha de conviver com os 3 pecadores, com os pecadores. Agora aqui, irmãos, do versículo 20 ao versículo 24, nós podemos ver que o juízo, o grande dia, vai ser um juízo severo. Deus não vai poupar as suas misericórdias. Por quê? Porque o tempo de arrependimento é aqui. Olha só o versículo 20. Então começou ele a denunciar as cidades onde realizou-se a maior parte dos seus milagres, por não terem arrependimentos. Aí ele vai falar aqui, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, em Tiro se tivesse
feito os milagres que vos fizeram, há muitos teriam arrependido, vestido-se de pano de saco. Então ele coloca aqui, quando ele fala essa palavra ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro tivesse sido feitos os maiores milagres e não tivesse arrependimento. O que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus realizou muitos milagres em Corazim e Betsaida, mas ali ele fez milagre, mas não houve arrependimento. Ó, versículo 22. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Carfanaum, será levado até os céus e será derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres que a ti se operaram, ele teria permanecido até hoje. Como é que ele diz assim que será levado até o céu e abatido até o inferno? É o juízo de Deus. O juízo de Deus será sem misericórdia, será segundo as obras humanas. A salvação não é por meio de obras, mas o juízo de Deus é segundo as obras. Versículo 24. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Olha que comparação que ele faz. O juízo que Deus já trouxe sobre Sodoma e Gomorra, por essas cidades que não houve arrependimento. Até Jesus operou um milagre lá, mas não houve arrependimento. Então, o sinal que muitas igrejas aí opera sinais, opera maravilha, cura, prosperidade, isso não é sinal de arrependimento, de forma alguma. Versículo 25, o jugo de Jesus. Por esse tempo, Jesus, graça te dou, ó Pai do céu e da terra, que escondeste as coisas aos sábios, entendidos, revelaste aos pequeninos. Verso 26. Sim, ó Pai, pois foi da sua vontade. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Senhor quiser revelar. Aí Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus diz aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmão, quando Jesus estava dizendo aqui, eles estavam cansados do fardo da lei. Do fardo da lei. Por isso que Jesus disse assim, olha, tomai sobre o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então no capítulo 12, nós vamos ter aqui que o Senhor Jesus vai falar sobre o sábado. Mateus capítulo 12, assim como Marcos 2:23, Lucas 6, de 1 ao 5, é um calo no sapato dos adventistas a respeito quando Jesus disse que ele é maior do que o sábado. Jesus é maior do que todas as coisas, porque o que mais importante aqui é o amor, não é um dia da semana. Que Deus vos abençoe, mas não vou falar desse assunto agora, fica para a próxima.